Esta audiência pública, no artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação dos projetos de lei complementar número 15 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Sidnes Borges, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109, de 4 de janeiro de 99, e projeto de lei complementar número 16 de 2017, de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, que dispõe sobre a alteração da ementa do artigo 1 e anexo 1 da Lei nº 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Na presente audiência pública serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicação do público, especificamente sobre os temas do projeto. Será franqueada a palavra aos autores dos projetos, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao representante do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 15 de 2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109. Ele já deve estar descendo, quando ele escuta que começou lá, ele desce. Você vai querer aguardar um pouquinho? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora. Público presente. Estava aguardando um pouquinho para ver se os demais vereadores pudessem comparecer e
participar da nossa audiência. De qualquer forma, nós teremos outra no dia 4, e quem sabe a gente possa também explicar para outros vereadores. Tá bom aí? Tá para escutar? Bom, o projeto de lei número 15, ela vai falar da alteração da lei complementar de 109, que fala do zoneamento, uso e ocupação do solo. Inicialmente, a justificativa... Vai deixar mais baixo? Sim? Melhor? Obrigado. Vou ler a justificativa do ofício que foi encaminhado aqui para a Câmara Municipal. Caçapava, 31 de outubro de 2017, ofício 479 de 2017. Senhor presidente, pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 109, de 4 de janeiro de 99, para que seja levada a apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. Este projeto de lei complementar visa simplificar e estimular as construções residenciais, reordenando e organizando seus dispositivos legais, facilitando assim as consultas pelos interessados, promovendo um crescimento de forma plena e ordenada e trazendo uma maior segurança jurídica na destinação do uso e ocupação do solo municipal. Diante do exposto, espero ser o incluso projeto de lei complementar apreciado e votado e aprovado por essa estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina o senhor Fernando Cid Borges Diniz Borges, prefeito municipal. Esse é o que está em tela no instante. O projeto de lei ele é bastante simples na sua formatação. São 5 artigos que serão alterados. E dessa forma eu decidi por passar, já que não é tão longo, passar a lei propriamente dita. O artigo 1º diz que ficam revogados o artigo 2º, o parágrafo 2º e 3º do artigo 11 da lei complementar. Por que disso? É que ele trata de assuntos, esse parágrafo 2º e 3º, que mais à frente foi detalhado em outro local. Incluiu os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 ao artigo 11. Parágrafo 5º. Atualmente, a gente vem exigindo as vagas de estacionamento para unidade residencial multifamiliar, sempre exigindo no mínimo uma vaga. Mas a gente não tem especificamente uma regra clara nesse sentido. Então, a gente está colocando regra quanto à vaga de estacionamento. Uma para cada unidade, uma para a unidade residencial até 2 dormitórios e 2 vagas para residencial acima de 2 dormitórios. É o que mais restringe hoje, todo estudo leva a isso, o que mais restringe hoje alturas de prédios é a quantidade de vaga. Você não consegue otimizar, essa conta não fecha se você faz essa formatação. Então, você não consegue levantar muito o prédio com a quantidade de vagas. Tem que ter um terreno muito grande. O 6º vai dar regras também para visitante. Prédios tem a necessidade, passa a ter a necessidade de deixar vagas de visitante. O 7º também nós temos exigido parecer da Sabesp, parecer da Bandeirante para prédios. E a gente está colocando regra nisso. Ou seja, para que seja implantado um prédio, seja ele onde for no município, acima de 12 unidades ou 10 metros, há a necessidade de uma diretriz da Sabesp, da EDP Bandeirantes
e da própria prefeitura quanto à drenagem. Se não atender, tem que ser feito um acordo com a Sabesp, e eles se comprometerem, o empreendimento tem que se comprometer e fazer as devidas alterações. O oitavo, isso é bacana, no Caçapava, dentro dos índices, não tem taxa de permeabilidade. Pode ocupar, implantar, ou deixar impermeável o terreno como um todo. E a gente está colocando a seguinte regra, que tem que deixar 3% de área permeável, ou seja, um jardim, natura, ou utilizar a captação de água pluvial para reuso. Então tem que ser uma das duas opções. Isso vai contribuir no futuro para evitar as enchentes e uma contribuição maior de permeabilidade no município. O nono, da mesma forma, quando for acima de 200 unidades, tanto horizontal quanto vertical, tem que ser apresentado um estudo de impacto de vizinhança, com várias regras ali definidas, para comprovar o baixo impacto, ou as medidas, dentre elas a Sabesp, EDP, alguma alteração viária, enfim, seja o que for necessário para a implantação do residencial. E por que acima de 200 unidades? Que isso é o que o GRAPOAB entende como adequado. Se dispensa GRAPOAB abaixo de 200. Então, se o GRAPOAB, que é o órgão máximo no Estado, para parcelamento e condomínios, nós seguimos a regra do GRAPOAB. O 10. Da mesma forma que a gente pensou em relatório de impacto de vizinhança para prédios acima de 10 unidades, prédios horizontais ou verticais, também atividades que podem ser poluidoras, ou shopping center, supermercado, mercado, ou qualquer uma que venha causar algum impacto no local. Também tem que apresentar um relatório de impacto de vizinhança já formatado para atividade fim, sendo ali as definições. Quando a gente fala em poluição, não é somente poluição de fumaça atmosférica, pode ser ruído sólido, resíduo, poluição sonora, vibração, choque, periculosidade, ou seja, qualquer impacto ou uma atividade que tenha ou possa produzir um impacto, há necessidade de apresentar esses relatórios e com ações mitigadoras ou compensatórias que deve ser executada. Aí é o artigo 3º desse projeto de lei, que vai alterar o artigo 12. Os índices urbanísticos, parâmetros urbanísticos na atual lei, eles existem, mas de uma certa forma falha. Ele precisa ser mais bem detalhado, e assim a gente fez. Então, falando índice de aproveitamento, o que é, de que forma, o que precisa ser contemplado ou não, recurso, taxa de ocupação, testada de lote, área do lote e gabarito de altura. Todos esses, o que vem a ser e o que deve ser considerado e o que não considerar, principalmente. Por exemplo, no gabarito, não entra no cálculo de gabarito, por exemplo, chaminés, áreas de construção no subsolo, toldos, área de construção para instalação situada acima. Ou seja, a gente está colocando regras em todos os parâmetros urbanísticos. O quarto, ele incluiu uma tabela. Hoje a lei de 109 ela é feita por todos os setores, são 49 setores. Em cada setor ele fala dos seus parâmetros. Está sendo feita uma revisão desses parâmetros urbanísticos. E, obviamente, o artigo 5º dizendo que entra em vigor, revogando as disposições em contrário.
E aí entra um anexo que define gabarito de altura para todos os atuais setores. Gabarito de altura, índice de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos, frontal, lateral, esquerdo, direito e de fundo, frente de lote e área de lote. Isso hoje já é definido, foi feita uma revisão de setor a setor. Importante, os setores hoje, os atuais setores não estão sendo mexidos. A gente está considerando uma utilização dos setores atuais. Não está se alterando qualquer setor. Isso eu acho que tem que ser feito numa próxima etapa, a gente voltar a falar de setor. Tem muito setor em Caçapava, eu entendo como não sendo adequado 49 setores. Nós não temos 49 cidades diferentes dentro de Caçapava. Isso dá para ser reduzido e bastante. Mas isso é um estudo que está sendo feito ainda, para o ano que vem a gente quer voltar a falar disso. Mas no momento, estamos alterando apenas aquilo que eu passei anteriormente com relação ao projeto de lei e os parâmetros urbanísticos. Então, os setores hoje continuam sendo os mesmos. São 49 ali. Eu coloquei mais para... Ele não faz parte do projeto de lei, essa planta, mesmo porque tem uma consideração que está sendo feita na própria tabela, que aí não dá para ler, mas ficam setores delimitados no artigo 10 da Lei Complementar 109, ou seja, os setores existentes. Ficam as demais informações, salva qualquer disposição contrária, apresentadas no anexo 1, condições de uso, anexo 2, indústrias proibidas, anexo 3, classificação nacional dos quinais, da Lei Complementar. E nota 3, para os setores 21, 22, 39 e 49, os lotes com frente inferior a 10 metros, cuja situação seja anterior à lei, não serão exigidos recuos laterais. É que tem alguns setores que têm terreno já inferior a 10, então a gente tem que botar uma regra e a regra é essa. O mais importante disso aqui tudo é, não está se alterando setores. 2, não está se alterando as demais condições hoje previstas na lei, de indústria proibida, atividade proibida, as atividades hoje permitidas ou não em cada setor. Isso não está se mexendo. Isso a gente colocou, ficou um tanto redundante, mas é que a gente quis deixar claro essa condição. É isso, presidente. Obrigado. Estou às ordens para qualquer questionamento. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Alexandre, na verdade nem é uma pergunta, mas uma... Eu já venho trabalhando isso aí desde o mandato passado, né, que a gente está tentando que essa regulamentação seja implantada no município, porque a gente vê que os outros municípios estão desenvolvendo e a gente está ficando para trás. E quando a gente se fala muito em saúde, em educação, se não tem desenvolvimento na cidade, não tem como o prefeito arrecadar para fazer saúde e educação. Então, a importância de trabalhar as leis para que a cidade desenvolva é muito importante. E um dos meus objetivos está sendo atingido agora. Não consegui lá no passado, mas e estou vendo. Fica até difícil a gente questionar alguma coisa, porque está sendo respeitada o Código Sanitário Estadual, que foi elaborado por pessoas de muito conhecimento. Quando você fala de valorização imobiliária, de ventilação e iluminação, eu acho que tudo que deve ser respeitado está sendo respeitado aqui nesse projeto. Não tem nenhum questionamento. Quando a gente fala de impacto de trânsito, como muito foi falado lá atrás do meu projeto, aqui está sendo colocado que supermercados, esses grandes supermercados, causam muito mais impacto que o próprio prédio, né?
Muito mais. E o trânsito é intenso toda hora, a gente chegando, a gente saindo, e isso não era observado. Eu acho que esse projeto tá perfeito, respeitando tudo que a lei estadual fala, e que o nosso município precisa, sim. Vem trabalhando muito tempo isso aí, e eu acho que parabéns pelo projeto que vocês apresentaram aqui. Eu acho que com isso a cidade só tem a ganhar. Obrigado. Vale ressaltar, presidente, que se tem uma preocupação muito grande, realmente, com prédios residenciais. Bem a verdade, o impacto de um prédio ele é mínimo, com exceção das redes de água, esgoto e, né, das concessionárias. Se a gente coloca que para fazer um prédio acima de 10 metros hoje tem a necessidade, a gente já pede isso, mas pede não baseado numa lei especificamente, mas a gente vem exigindo, a gente está regulamentando. Se a água, esgoto, drenagem e sistema viário atende, não há problema nenhum. Se você for parar na frente de um prédio, grande que seja, você não entra a ver carro entrando e saindo. Muito pouco. Em compensação, no supermercado, entra quantos carros por minuto entrando e saindo? A prefeitura aqui do lado tem o Extra. Um supermercado pequeno. Bem pequeno até em comparação aos grandes supermercados. É o dia inteiro entrando e saindo o carro. O dia todo. É um impacto. Você vai lá no Valporto, que é um prédio, que mora ali perto da minha casa, é uma rua deserta. É uma rua que você não passa gente. Não entra carro, sai carro o dia inteiro ali. Eu convivo com aquela região a minha vida toda. O impacto que ele trouxe para o local é mínimo. A gente sim tem que tomar cuidado com relação a água, esgoto, drenagem. Fora isso, impacto quase nenhum. Então a gente precisa realmente desenvolver o município, sim, das condições, regras, e deixar que a cidade cresça. Desenvolver. Isso vai ajudar. Outro item também que deve ser observado é as obrigações da varia de estacionamento. Então isso não quer dizer que a pessoa vai levantar o prédio bem ao gosto dela. Se ela não tiver espaço para colocar as devidas vagas de estacionamento, a área verde que não era exigido, uma área para receber águas de chuva, tudo, ele não consegue levantar. Não consegue levantar. Então, eu acho que é isso mesmo que a cidade precisava. Esse projeto foi muito bem elaborado, muito importante ser discutido nessa casa e aprovado para que a gente... Os detalhes do projeto foi muito bem colocado. Quando se fala em adensamento, quando se fala em vagas de garagem, de idoso, quantidade de quartos, a quantidade de vagas que vai ter que ser estabelecida para idoso, para deficiente. Então, como eu falei, não tem o que se questionar no projeto. Eu acho que está perfeito, ele vem seguindo o Código Sanitário Estadual, vem seguindo todas as regras do Grapoab. E parabéns para vocês mais uma vez pela elaboração desse projeto. Só para concluir, nós fizemos vários estudos, simulações. Não precisa nem ter gabarito. Não precisaria nem ter gabarito definido. A própria condição que hoje está sendo implantada, a conta não fecha. Antes de conseguir levantar o prédio, depende do terreno. Tem que ter um terreno muito grande para que se consiga levantar muito prédio. Então, mas ainda assim a gente manteve. Tem regra para isso. Né? Tem regra para os gabaritos. Mas a condição das demais condições acabam até sendo superior ao próprio gabarito, definido com um gabarito de 36, 50 metros, seja lá quanto for. Você não consegue fechar essa conta. Tá bom? É o exemplo do último projeto, um dos últimos projetos que nós aprovamos aqui, daquelas casinhas, que praticamente construíam 5, 6 casinhas, uma do lado da outra, e não tinha estacionamento, não tinha vaga de garagem. As pessoas acabavam deixando seus carros Isso sim causava impacto na cidade. Eu acho que é um exemplo que deve ser seguido, a obrigação das pessoas colocarem o seu carro dentro do seu imóvel, né? Não deixar na rua, e eu acho que isso aí vem
nós estamos no caminho certo. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Só queria comunicar, como já foi falado pelo diretor, que nós teremos outra audiência no dia 4, no mesmo horário, que possa ser tirado mais algumas dúvidas. Não havendo mais perguntas, nós passaremos ao próximo projeto. Projeto de Lei Complementar número 16, 2017, que dispõe sobre a alteração da emenda do artigo 1 e anexo 1 da Lei número 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Fica franqueada a palavra à vereadora Elizabeth, como ela passou a palavra para o diretor do planejamento, com a palavra ao Alexandre Diniz. Obrigado, vereadora. Bom, em Caçapava, na verdade é assim, isso não é uma regra municipal, isso é uma regra estadual. Não existe aprovação de loteamento fechado. Não existe. Para o Grapoab, para o Estado, isso não existe. Como é que funciona, tanto em Caçapava como também nas demais cidades? Loteamento fechado, por qualquer cidade que se vai, tem. Eles estão lá. Então, peraí, se não existe loteamento, aprovação de loteamento fechado, como é que isso funciona? Se é aprovado o loteamento aberto, normal, seguindo as regras de loteamento, e cada cidade dá a definição, a melhor definição para o fechamento. O fechamento, ele não é ele por regra, isso é também por lei, o fechamento é para controle de acesso. Qualquer um pode entrar se sim quiser. Pode ser exigido, sim, controle. Olha, o documento, fotografia, filmagem, seja qual for, pode ser exigido a informação de quem está entrando, mas não bloquear. E a lei fala nesse sentido. Só que Caçapava fala somente para residenciais, loteamentos residenciais. Isso já desde a época do Santa Helena, que foi o primeiro aqui em Caçapava, que foi criado regras para loteamento fechado, residencial. Na época não se pensou em loteamento industrial, pensou somente em residencial. Importante, a partir do momento que um loteamento pede para fechar, ele tem, por obrigação de lei municipal, arcar com todos os custos internos a esse loteamento. Ele tem que pagar, fazer a jardinagem, limpeza das ruas, o lixo, tanto é que ele coleta o lixo, a prefeitura passa e pega lá na porta, ele não entra. Troca de lâmpada, toda e qualquer manutenção dentro do loteamento tem que ser feito pelo condomínio. Se arrecada condomínio para isso. O que o projeto da vereadora está alterando? Está dando regras também e possibilitando também, da mesma forma, os loteamentos empresariais. Que à época, quando foi feita essa lei, não se falava em loteamento empresarial fechado. E todas as cidades hoje também têm, ou pelo menos a grande maioria tem. São José dos Campos tem várias, Taubaté tem. E de um tempo para cá se veio com a necessidade ou com a implantação de alguns loteamentos industriais também de forma controlada. Então nós vamos ter o CEA, que é o aeroporto, tem o Pascoal, tem outros em aprovação. E a gente entende também
concordo com a vereadora, por isso que ela veio conversar comigo se eu poderia falar a respeito. Eu falei, não falo. É importante ter regras para isso, tanto para residencial quanto para industrial. E basicamente é isso que ela faz. Ela altera de uma forma que seja possível o fechamento para controle de acesso de loteamentos industriais, tanto quanto residencial. E ainda dá uma melhorada em algumas coisas já existentes, que também ficavam um pouco, vamos dizer assim, no ar algumas questões da obrigação. Olha só, por exemplo, na cláusula 3ª é assinado um contrato que fica obrigado a concessionária, que assim, ou seja, o condomínio, a cuidar da limpeza das rias e logradouros, da coleta de lixo no interior do loteamento, poda de arborização, corte de gramas e outras forrações, manutenção do paisagismo e dos muros de vedação, manutenção da pavimentação das vias de circulação, manutenção e limpeza das bocas de lobo, postes de visita e das tubulações do sistema de drenagem. Garantir por convênio ou outro meio congênere, junto aos concessionários de serviços públicos, a manutenção do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, rede de distribuição de energia elétrica e iluminação. Pagamento do consumo de energia elétrica referente à iluminação das ruas e vias de circulação e demais áreas públicas envolvidas no fechamento. Então, a partir do momento que o loteamento fecha, ele arca integralmente. O município não precisa mais ter desonera o município. Isso já era para residencial, agora para industrial, e melhorando as condições das obrigações, deixando claro isso no contrato. É basicamente isso, não é, vereador? Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Ô, Alexandre, isso vem naquilo que já foi comentado no outro projeto. Nós temos mesmo que as nossas leis, elas, você vê, a Lei 99, que nós acabamos de discutir no último projeto, ela já tem praticamente 20 anos. Então, eu acho que isso a vereadora está correta, a gente tem mesmo que atualizar nossas leis, senão a cidade não vai desenvolver. Nós estamos vendo aí cidades que eram bem menores que Caçapava, Guará, Lorena, se desenvolvendo de uma forma assim, e nós estamos ficando para trás. E muito é cobrado, como eu falo, saúde, educação, mas para isso precisa de desenvolvimento, precisa de arrecadação. Eu acho que o caminho é esse mesmo, atualização das leis, de forma responsável, como está sendo feito, discutido, mas tem que ser revista mesmo nossas leis. Não dá mais para trabalhar com lei de 20, 15 anos, às vezes até mais, né? Essa lei, ela é bem clara, ela é bem rígida. No caso de fechamento de condomínios, desonera, a obrigação passa, e a gente tem que citar que ela tem que ser unânime, né, nos residenciais, ela tem que ter mais de 70% de aprovação dos moradores, não é assim? São 2/3. 2/3 dos moradores. Ela também tem... Não pode ter comércio, né? Não adianta os moradores decidir fechar e prejudicar um comércio, então ela não pode ter comércio no local. Eu acho que isso é o caminho mesmo, né, vereador? Está correta. Precisamos mesmo atualizar nossas leis mesmo. Só uma questão, já foi passado pelo Conselho da Cidade esses dois projetos, o Alexandre? Ou se vai ter uma reunião para que seja discutido esses dois projetos? Bom, nós marcamos uma reunião semana passada e não houve quórum suficiente, até daria para se iniciar a conversa, mas tendo em vista a importância dos dois projetos, nós achamos por bem remarcar, ficou agora para quarta-feira, uma avaliação desses dois projetos. Então, para a próxima audiência pública, eu já vou ter uma posição do Conselho da Cidade com relação a esses dois projetos. Até porque o projeto ainda está sendo discutido, ele vai tramitar mais um tempo na casa,
E com certeza nós vamos ter essa autorização, né, esse conhecimento do Conselho da Cidade para que a gente possa anexar o projeto, para que a gente possa votar com mais tranquilidade. Vale lembrar que o Conselho da Cidade, ele é opinativo. Ele deve ser ouvido, sim, mas ele é opinativo. Mesmo porque quem vota são os vereadores. O Conselho não pode ser superior à representação legítima do povo, que são os vereadores. Mas ele, sim, é opinativo, ela dá o parecer, aprovando ou não, ou sugerindo algumas modificações. Isso foi feito no plano diretor, já foi feito em outras leis. A Casa aqui dos Vereadores escutou o que o Conselho disse, acatou na sua maioria, mas não integralmente, mas isso faz parte, é essa a regra. Tem que ser apresentado, opinando, mas quem vota são vocês, vereadores. Mas será feito, sim. Como se fala, é um conselho, né? É um conselho. Conselho da cidade. Nós, vereadores, queremos ouvi-los para que sim, importante, possamos votar com mais consciência, né, vereador? E vamos estar aí respeitando a opinião dentro da legalidade, dentro do que for discutido lá. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando. Fica franqueada a palavra ao público presente. Desculpa. Vereador Jorge, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Alexandre, faz uns 3 meses atrás, o Jaime Costa entrou com um fechamento do projeto residencial e foi vetado pelo prefeito. E agora está entrando aqui residência, empresas e industrial. Isso, será que o prefeito vai vetar? Não, na verdade foi assim. Essa lei, tá, ela já foi alterada algumas vezes. Se falava inicialmente em loteamentos, vilas e ruas sem saída. Se alterou somente para ruas, tirou sem saída e voltou para a rua. O prefeito ele vetou, foi derrubado o veto aqui pela Câmara, e hoje ele está assim. Hoje ele fala, autoriza o fechamento de loteamentos residenciais, vilas e ruas. A vereadora está apenas incluindo loteamentos residenciais, empresariais ou industriais. Okay. Não mais, não está se alterando. Rua não está entrando, não? Não, tá, ela manteve o demais, manteve o que já é hoje. Bairros, vilas e ruas, já está assim. Ela só está incluindo no que já existe, que a Câmara votou, derrubou o veto, mas votou e é existente. Ela somente incluiu a previsão de empresarial, loteamento empresarial e industrial. O mais ela não está mexendo. Essa discussão já foi feita, já foi deliberado e já foi feito. Acho que a gente tem que entender que se isso foi feito, discutido, votado, está sendo mantido. Ela está somente incluindo empresariais em conjuntos e condomínios. Tudo bem. Mais nada. No mais já foi discutido e no manchão não. E só está colocando uma regra um pouco mais clara para isso. Tudo bem. Fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Ninguém se manifestando. Já deu. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrada a presente audiência pública. E convido todos os presentes para a segunda audiência pública a ser realizada no dia 4 de dezembro do corrente ano, às 9 horas, para a discussão dos projetos de lei complementar 15 e 16 de 2017.